Meu nome é Luciana, eu tenho 40... já posso dizer que eu tenho 43 anos e eu sou de Pelotas, no sul do Brasil. Meu nome é Leonardo, eu sou do Rio de Janeiro e tenho 26 anos. Meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos e sou de São Paulo, Zona Leste. Meu nome é Mariana, eu tenho 29 anos e sou de Uberlândia, Minas Gerais. Eu estou aqui há 3 meses, cheguei em setembro. Eu já estou na Austrália há 11 meses. Eu estou na Austrália há quase 5 anos já. Estou na Austrália há 11 meses. Eu moro em Manly Vale, que é do lado aqui de Manly. Eu moro em Hendwick, fica perto da City, uns 20 minutinhos. Eu moro em Manly Vale, na casa do Fazer as Malas. Agora eu moro em Manly, mas eu já morei... Quando eu cheguei eu morei em Glebe, pela casa da agência. Depois eu mudei para Pyrmont. Depois eu mudei para Manly já em uma casa e agora já troquei de casa de novo. Já é a minha 4ª mudança. Eu escolhi Sydney porque eu acho que é a mesma referência que eu tinha assim do Brasil. Eu olhava para a Austrália e a cidade que tem maior desenvolvimento, se eu posso dizer assim, seria Sydney, que é uma cidade com referência de ser maior. Por que eu escolhi morar em Sydney, em Manly Vale? Porque eu vim aqui, meu irmão mora aqui há quase 13 anos e eu já tinha vindo pra cá visitar, passar férias aqui. E aí eu me apaixonei, porque não tem como não se apaixonar por Sydney. Me apaixonei e gostei do lifestyle, do estilo de vida que tem aqui, do clima. E aí foi por isso que eu escolhi. Eu escolhi Sydney por conta da oportunidade de emprego. Quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu vi que era uma cidade maior e que provavelmente teria mais oportunidade. Eu escolhi morar em Sydney porque acho que toda vez que eu pensava em intercâmbio na Austrália, eu nem cheguei a pesquisar nenhuma outra cidade. Assim, acho que a minha referência de intercâmbio sempre foi Sydney e não me arrependi de escolher. Assim. O motivo do meu intercâmbio foi que eu sempre tive o sonho de morar em outro país, no qual era a língua inglesa. E a Austrália foi um dos países que me abriu essa porta, porque eu queria vir pra cá e não ser sustentado pelos meus pais. Estados Unidos era uma possibilidade, mas é isso, você não tem a oportunidade de trabalhar. Por isso que eu escolhi a Austrália, que te dava a oportunidade de trabalhar ao mesmo tempo que você estuda, você pode ficar aqui. Foi bem engraçada essa história, porque eu não tinha pensado em fazer intercâmbio ainda. E foi uma coisa bem aleatória. Eu fiz uma viagem para o Chile e comecei a seguir um Instagram. E aí, acompanhando a viagem dela, de repente eu vi que ela estava na Austrália. E aí eu mandei uma mensagem no direct, né, falando: "Ih, o que aconteceu? Você estava viajando para o Chile, agora você está na Austrália." E ela me explicou que estava vindo fazer um intercâmbio, que o Chile era só uma parada. E eu comecei a conversar com ela e perguntar mais. Isso me despertou o desejo. Comecei a conversar com ela em julho. Em agosto eu tomei a decisão de vir. Em setembro eu contei pra minha família, em outubro eu comprei tudo, em novembro meu visto foi aprovado e em janeiro eu tava aqui. Brinco que a crise dos 50 chegou antes dos 30, né? Mas na verdade é que quando eu fiz o meu primeiro mochilão, em 2015, eu senti que era aquilo ali que eu queria de verdade, sabe? Alguns conceitos como ter um carro do ano, ter uma baita casa, mudaram e deram lugares a conseguir o máximo de carimbos possíveis, conhecer o máximo de gente, conhecer o máximo de lugares. E só que eu não queria que fosse algo que durasse apenas os 15 ou 30 dias que a gente tem de férias do escritório, sabe? Eu queria uma imersão maior e eu acho que foi por isso que eu escolhi fazer o intercâmbio na Austrália, em Sydney, porque é um clima bem parecido com o Brasil. A gente pode trabalhar enquanto estuda e isso acaba ajudando na adaptação. O motivo do meu intercâmbio foi porque a minha vida lá no Brasil estava muito boa. Estava muito confortável, eu tinha uma vida super boa, não posso reclamar da vida que eu tinha lá. Não me mudei pra cá porque o país estava ruim ou porque eu estava infeliz lá, mas porque eu não tinha mais nenhum desafio na minha vida lá. Tava tudo a zona de conforto estava muito confortável. E aí, como eu não tinha nada que me prendesse lá, aí eu pensei, por que não, né, mudar a vida? Por que não conhecer outro país? Por que não mudar para outro país e não recomeçar de novo e não refazer tudo de novo? Quando eu cheguei aqui na Austrália, meu nível de inglês era 0. Ainda não tá muito diferente disso, mas tá bem melhor. Logo assim que eu cheguei, passava vários perrengues. Eu fiquei num hostel, eu não entendia qual era a hora do check-in no hostel. Quando eu cheguei no aeroporto, foi aquela primeira sensação de, nossa, eu tô num país totalmente diferente, que eu não falo idioma, onde eu não entendo quase nada, assim. Então eu cheguei com o inglês bem 0. Assim. Meu nível já era avançado, eu já falava inglês bem, porque eu sempre estudei inglês no Brasil e eu trabalhava numa multinacional lá, então eu tinha muito chefe americano que falava inglês. Sempre estudei inglês, sempre soube inglês, então eu não vim pra cá estudar inglês. Eu já vim direto fazer um curso vocacional e meu inglês já era bom.
Quando eu cheguei, eu não tinha nada de inglês. Nada. Normalmente as pessoas, quando você pergunta aqui, são um pouco humildes, né? Ficam falando, eu não sabia nada, mas aí tem ali um intermediário. Eu realmente não tinha nada. Tinha estudado só o da escola e nunca tive interesse na língua. Então eu nem assistia filme em inglês, assistia tudo em português, e nem com legenda, nada. Então eu não tinha nada de inglês. Meu nível de inglês quando eu cheguei era pré-intermediário, eu entrei no pré-intermediário que a gente chama, porque eu já tinha feito 2 anos de Wizard quando eu tinha por volta de 15 anos, então eu tinha alguma referência já do inglês. Eu demorei 2 semanas para conseguir meu primeiro emprego, e o meu primeiro emprego foi como cleaner. Então eu fui alugar um apartamento e conversando com o cara, eu falei, nossa, não sei nem como é que eu vou te pagar, porque eu ainda não estou trabalhando e tal, precisando muito, inclusive se você souber de alguma coisa. Ele falou, minha irmã trabalha como cleaner e tal, eu posso te indicar. E pronto, na segunda semana eu já comecei a trabalhar com ela. Primeiro emprego eu demorei 2 semanas para conseguir, porque eu cheguei 2 semanas antes de poder quando eu comecei a estudar, né? Vim um tempinho antes para me preparar. E o meu primeiro emprego foi em obra, assim, que eu acho que é a primeira coisa que a galera faz, né? É o primeiro trabalho que é o mais fácil, é o que mais tem. Mas foi 1 semana só, não era um trabalho fixo. Meu trabalho fixo eu demorei mais ou menos 1 mês e meio para conseguir, que é onde eu tô até hoje, trabalhando como offsider, mas acho que já trabalhei de várias coisas, assim. Já fiz trial em restaurante, eu já fui fã de cantora australiana, foi assistir um show de uma cantora, era só ir ficar assistindo o show, era bem bom, que eu ganhava 65 por hora só para assistir o show. Mas trabalho fixo, assim, o primeiro foi como removal, assim, offside, que é carregando os móveis de um lado para outro quando a pessoa vai fazer mudança. Esse foi o primeiro trabalho fixo. Eu demorei, acho que 2 semanas para conseguir meu primeiro emprego. Primeiro mesmo foi como garçonete numa pizzaria, que eu fiz alguns casuals, alguns shifts casuals, e depois, logo em seguida, eu comecei a trabalhar como housekeeper numa pousada aqui em Manly. Daí foi meu primeiro emprego mesmo, que eu tinha mais shift fixo. E aí depois consegui emprego numa outra pizzaria como garçonete de novo, que foi onde eu fiquei mais tempo. Fiquei 1 ano e meio trabalhando nessa segunda pizzaria. Meu emprego eu demorei 4 dias para arrumar. Eu cheguei aqui na Austrália e como eu seguia o menino fazer as malas, eu tirava vários prints de informações e tudo mais. E um desses lugares era uma hamburgueria que ele trabalhou. Eu tirei um print que ele marcou o Snack Shack, que é onde eu trabalho até hoje. Eu chamei ele no Instagram e pedi o número que ele tinha do chefe dele. E ele me passou, eu chamei o boss, que ele também é brasileiro. E ele me chamou pra fazer um trial e tudo mais, deu certo. 4 dias eu já tava trabalhando. Quando eu cheguei, o que eu encontrei, acho que era bem próximo do que eu já esperava. Era uma comunidade brasileira muito grande e que se ajuda muito, né? Foi uma das coisas que eu percebi. Mas todo mundo me falava, não anda com brasileiro, não fica próximo de brasileiro. E isso foi diferente pra mim, porque eu percebi que não é possível, né? Se você quiser tentar levar esse estilo de vida, você vai perder em muitos pontos, né? Eu acho que eu só consegui um emprego tão rápido e hoje consigo trabalhar na minha área porque eu tive contatos com brasileiros. Então acho que essa foi a parte que divergiu assim do que eu imaginava. Mas o resto eu acho que foi bem parecido. Eu me preparei para o pior quando eu saí do Brasil. Eu vim, não negativo no pensamento, mas eu sabia que ia ser bem difícil. Eu acompanhava vocês, acompanhava o pessoal do Vamos Fugir. Eu me cerquei de conteúdos do Rodrigo de Fazendo as Malas. Eu me cerquei de conteúdos que passavam a realidade do intercâmbio. Então eu já vim preparado sabendo que quando chegasse aqui não ia ser aquele conto de fadas. Não ia ser só tirar foto no Opera House, aproveitar as baladinhas da vida. Então eu já vim preparado sabendo que eu ia ter que trabalhar com o que aparecesse e que ia ser difícil, pelo menos no começo, né? Assim, os 3 primeiros meses. Eu me surpreendi bastante, porque eu acho que eu vim com um pensamento de vai ser tão difícil. E algumas coisas foram acontecendo que eu nem imaginava. Eu não imaginava fazer entrevista na minha área, conseguir alguns trabalhos na minha área. E eu acho que eu me surpreendi bastante, então acabou sendo mais positivo do que negativo. Isso foi bem legal, assim. Acho que me surpreendeu. Muita coisa eu já via pelas informações do Instagram, mas com certeza muitas coisas me surpreenderam aqui que é inimaginável, assim. Cada dia é uma nova experiência que você fica de boca aberta, realmente isso é. O que eu encontrei aqui na Austrália era muito melhor do que eu imaginava. Eu sabia que eu ia gostar, eu já sabia mais ou menos como era, porque meu irmão mora aqui, meus pais já tinham vindo algumas vezes, mas eu achei muito melhor do que eu imaginava. Não me venderam uma coisa que não era,
sabe? Eu já tinha uma real noção de como eram as coisas aqui, até porque eu já tinha vindo, então eu já conhecia. Eu achei muito melhor. Acho que no início foi mais difícil do que eu esperava. Acho que pela rotina. É uma rotina muito diferente. Então eu já tinha terminado a escola, né, a faculdade há um bom tempo, então já estava sem estudar. E aí de repente você se vê na escola todos os dias, 4 horas, e trabalhar o dia todo, um trabalho braçal, que era uma coisa que eu não fazia no Brasil. Então isso foi bem diferente, bem cansativo. Mas depois você acostuma e acaba vendo que você consegue equilibrar as duas coisas, ainda sair pra praia, e aí fica tudo normal. Então, foi bem difícil nos primeiros meses, né? Eu já vim preparado pra ser assim, mas acabou que, acho que por eu já ter assistido bastante coisa, foi de uma maneira mais natural, assim. Eu quebrei a cara, mas de maneira natural, então acho que agora tá sendo um pouquinho mais fácil. Eu achei que ia ser mais fácil, por eu já saber falar inglês, por eu ter experiência no mercado de trabalho do Brasil de vários anos, eu achei que fosse ser mais fácil, mas não foi. Foi bem difícil, assim, em alguns aspectos pra mim, mas contornei. Eu vim preparado pra pior. Eu achei que fosse passar muitos perrengues, muitos, bem piores do que eu passei. Com certeza, tipo, com a ajuda também de muitos amigos, eu acho que isso é a coisa fundamental aqui. A vida foi muito mais fácil. A minha maior dificuldade de chegar aqui foi começar a trabalhar. Foi conseguir, apesar de eu ter conseguido emprego na segunda semana que eu tava aqui, e eu consegui porque eu conhecia pessoas, né? Eu tinha alguns amigos que estavam aqui e eles que foram me indicando por esses empregos que eu consegui, tanto da garçonete quanto o da pousada. Pra mim era difícil aquela coisa de tipo, imprime teu currículo e sai entregando por aí, sabe? E vai batendo de porta em porta pedindo emprego. Pra mim aquela era a minha maior dificuldade. De bater de porta em porta e pedir emprego, porque eu nunca tinha feito isso no Brasil. Então eu achava aquilo muito estranho e eu não conseguia fazer. Tanto que eu nunca fiz isso. Todos os empregos que eu consegui, graças a Deus, tive muita sorte, que foi por indicação, porque eu conhecia pessoas que me indicaram para aqueles empregos. Acho que a maior dificuldade que eu tive quando cheguei aqui foi o próprio inglês. Assim, como eu disse, meu inglês era bem zero. E não entender, eu brinco que eu me sentia meio burro assim no começo, sabe? Foi meio difícil essa parte pra mim, porque eu via as pessoas falando, eu queria me comunicar, eu parecia um bebezinho, sabe? Falando através de mímica, tentando entender o que as pessoas falavam, e isso foi bem difícil, assim. O inglês pra mim foi a primeira barreira, e agora ainda um pouquinho, mas assim, o trabalho também foi algo bem difícil, mas não ter um inglês legal e não estar vivendo algumas coisas, não estar entendendo o que as pessoas falavam era um pouquinho complicado. Então essa acho que foi a minha maior dificuldade. Minha maior dificuldade foi arranjar uma casa. Eu fiquei até 3 meses morando em um hostel, então essa com certeza foi a minha maior dificuldade. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer bem, então tipo, no hostel que eu tinha era uma churrasqueira, só que você tinha para cozinhar e era fora do hostel, se estava chovendo você não comia. E eu fiquei durante esses 3 meses nesse perrengue de tipo, você ter o seu quarto, você ter uma casa, isso me incomoda bastante, você ter o seu canto. E acho que foi esse o meu maior perrengue. Minha maior dificuldade, eu imaginava que seria a língua, mas não foi. Como eu acabei conhecendo muitos brasileiros, eu tive até que me esforçar para usar mais o inglês. Não foi uma barreira. Acho que a maior barreira foi essa rotina diferente mesmo, de andar muito, né? No Brasil, onde eu ia, andava só de carro. E aí, de repente, você andar muito durante o dia e fazer um trabalho braçal, chegava à noite, acordava no meio da noite com a mão dormente, o braço doendo. Então, acho que essa foi a maior dificuldade. E não foi a língua como eu imaginava. Tudo que eu vivi aqui na Austrália até agora com certeza valeu a pena. Estou vivendo experiências aqui que eu nunca viveria no Brasil. Não só de conhecer pessoas, culturas, mas está sendo uma experiência de amadurecimento próprio. Coisa que eu precisava, acho que quando eu escolhi o intercâmbio era isso que eu buscava também, sabe? Amadurecer de uma forma que eu sabia que no Brasil eu estava numa vida não confortável, mas eu já tinha o meu emprego, eu tinha meu ciclo de amizade, eu tinha as pessoas com quem eu falava, e eu precisava desse empurrão, assim, de sair fora da caixa e conhecer outras pessoas, conhecer uma nova cultura,
viver desafios aqui todo dia novo, sabe? No Brasil era uma rotina de eu estou indo pro trabalho, volto pra casa, sábado eu vou fazer isso, sábado eu vou fazer aquilo. E aqui não, aqui cada dia, cada hora é diferente. Você acha que já entendeu a Austrália, já entendeu Sydney, e quando você menos espera surge uma nova oportunidade, surge algo bom, surge algo ruim também. Então acho que isso é bem legal, essa não ter uma rotina tá sendo bem legal pra mim. Com certeza valeu tudo a pena. Eu faria 10 vezes, 100 vezes se fosse necessário. Incluindo os perrengues, porque eles te fazem crescer, então com certeza valeu a pena. Tudo que eu vivi aqui valeu a pena, muito a pena. Tudo, absolutamente tudo. Não tem nada, não teve nenhuma experiência ruim, não tive nenhuma experiência ruim aqui. Nada que eu tenha me arrependido, nada. Teria vivido tudo de novo e de novo e de novo e teria vivido mais se pudesse. Mas não, tudo valeu a pena. Gente, tudo que eu vivi até agora valeu muito a pena e eu não mudaria nada. Acho que pro meu crescimento foi uma diferença gigantesca. O que a Austrália me ensinou, nossa, me ensinou a estender roupa, me ensinou a ser mais forte, me ensinou a contar só comigo mesma, porque aqui a gente, apesar de eu ter família aqui, ter irmão e hoje ter um marido aqui, é uma viagem muito solitária, sabe? Muitos momentos do intercâmbio é uma coisa muito solitária. Então a gente aprende, a Austrália ensina a gente a viver e a conviver consigo mesma. E a lamber as suas próprias feridas e a aprender a te dar a tua própria mão quando tu cai. Me ensinou a conviver com a saudade de quem eu deixei no Brasil. Nossa, me ensinou muita coisa. Me ensinou a ser mais responsável com o meu dinheiro, com a minha vida. Me ensinou a ter disciplina. Ai, nossa, me ensinou muita coisa. A Austrália me ensinou que os amigos aqui, os mais próximos, tornam-se sua família. E acho que família, como a gente sempre tem, é a base de tudo. Eles que são os que te ajudam, os que te suportam nos momentos difíceis, os que estão nos momentos felizes com você. Acho que é isso, com certeza. Acho que a Austrália me ensinou a ser mais humilde. Você aprender a valorizar todas as profissões, todas as pessoas, culturas, modos diferentes de pensar. Então eu sempre morei com a minha família, só dividi a casa com as minhas irmãs e ainda foi um curto período, porque quando eu virei adolescente as duas já saíram de casa, então eu fui criada quase como filha única nesse sentido. E de repente você dividir o seu quarto com mais 2, 3 pessoas que você não conhece, que têm hábitos completamente diferentes do seu, organização diferente da sua, e eu que sou um pouco metódica, então isso foi bem difícil no início, mas eu acho que me fez evoluir muito, me fez crescer bastante. O que a Austrália me ensinou até agora é que eu sou mais forte do que eu imaginava. Eu acho que era essa afirmação que eu precisava antes de sair do Brasil, mesmo com todas as dificuldades, acreditar mais em mim, acreditar que eu posso fazer o que eu quiser. E isso está me transformando de uma maneira incrível. Eu acho que sem dúvida o aperfeiçoamento para mim é o que a Austrália tem me ensinado de melhor. Eu ainda não decidi se eu quero continuar aqui. Por enquanto eu tenho um visto de quase 3 anos, com a possibilidade de aplicar um Graduate Visa depois. Então eu ainda não sei, por enquanto eu tô só vivendo. O plano era ficar só 6 meses e agora eu já estendi o visto, né, por um longo período. Por enquanto eu gosto, não tenho a intenção de voltar só para visitar, talvez no próximo ano. Mas depois que o visto terminar, quando chegar uma nova renovação, eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Desde que eu cheguei aqui, desde que eu saí do Brasil, na verdade, quando eu planejei vir pra cá, desde o começo eu planejei ficar aqui pra sempre. Nunca voltar pro Brasil foi uma opção, nunca foi um plano. Então eu já cheguei aqui decidida a ficar e a fazer tudo que eu tivesse que fazer, né, pra ficar aqui. E o plano era que eu ficasse aqui através do meu trabalho, porque eu tinha experiência, meu inglês já era bom, enfim. E aí eu conheci o Stranger, conheci meu marido, e então a gente optou nessas questões de mudança de visto, enfim, aplicar uma Partner Visa, e hoje eu tô num processo de esperando sair o meu visto de residente permanente. Desde os 6 anos de idade é só eu e meu pai, assim, eu perdi minha mãe muito cedo. Então, desde então tem sido eu e meu pai a vida toda. Ele já tem 74 anos. Esse foi um dos motivos que eu pensei muito em fazer intercâmbio, porque eu já queria vir morar fora, mas isso me segurava muito, porque eu pensava que talvez eu tivesse sendo egoísta, sabe? Tipo, a vida toda ele cuidou de mim, abriu mão de várias coisas, e agora eu, do nada, pegar e sair para vir para outro lugar,
eu ficava pensando muito, será que eu tô sendo egoísta por buscar algo que eu quero pra minha vida? E então eu tenho essa na minha cabeça que meu tempo aqui é temporário, sabe? Não sei se vai ser, eu sei que não vai ser 6 meses, eu quero ficar mais do que 6 meses, mas provavelmente não vai ser mais do que 1 ano. Então eu quero voltar pro Brasil por essa parte de família, eu sou um cara muito família, então eu sinto muito falta disso aqui, por mais que eu tenha conhecido outras pessoas, tenha novas amizades, mas eu sinto falta da minha família e eu não me vejo morando na Austrália, assim, ao mesmo tempo que eu precisava sair do Brasil para conquistar outras coisas fora, eu também me vejo conquistando coisas dentro do Brasil. Então a Austrália está sendo maravilhosa, mas eu sei que o meu tempo aqui é curto. Não sei se vai ser 1 ano, se vai ser mais de 1 ano, mas eu sei que provavelmente eu não vou morar aqui. Acho que tudo muda aqui, né? Muito rápido, mas eu não me vejo morando por enquanto, não me vejo morando aqui na Austrália. Eu pretendo ficar na Austrália. Eu acho que até hoje, até o momento que estou vivendo, eu com certeza pretendo ficar na Austrália. A liberdade que a Austrália me dá é algo que eu acho que eu jamais conseguiria no Brasil. A liberdade de eu ter o meu quarto, ter a minha casa, eu consigo trabalhar e comprar um carro em 7 meses, uma coisa que meu primeiro carro comprei aqui, foi uma maior realização. Acho que toda essa liberdade, em 1 ano eu conquistei muita coisa que eu nunca pensei em conquistar na vida. Assim, 1 ano de Austrália realmente mudou a minha vida. Esse salário mínimo maior que a gente tem é algo que revoluciona a sua vida. Desde que você tenha motivação, esforço e vontade, você conquista tudo. Isso a Austrália me dá, liberdade. Acho que a nossa única limitação é a nossa própria cabeça. E quando você bota na sua cabeça que você vai vir pra fora, pra um lugar onde você não conhece ninguém, que vai ser tudo novo, ao mesmo tempo que isso te assusta, também pode ser um novo caminho, sabe?